Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje eu vou estar dando continuidade na aula sobre transformadores monofásicos para vocês. Tá ok? Então, para começar eu vou colocar esse exemplo aqui em questão, onde eu tenho um transformador monofásico que possui o primário com 1, 2, 3, 4, 5 espiras. Tá ok? Então o número de espiras do primário é 5. E a tensão de alimentação dele é 50 volts. Possuindo um núcleo ferromagnético porque a frequência de entrada é 60 Hz. E o secundário dele é dividido em duas partes. A primeira parte possui 3 espiras, que eu chamei de NS1, que é o número de espiras do secundário 1. E a segunda parte possui 2 espiras, ó. Então o número de espiras do secundário 2 é igual a 2. Tá ok? Então, como que eu acho a tensão? Eu coloquei 30 volts, né? Que já é o valor calculado. Mas como que eu faço para encontrar a tensão que está nesse secundário e nesse outro secundário aqui? Bom, é fácil. Só lembrar da relação que o número de espiras do primário dividido pelo secundário é igual à tensão do primário dividido pela tensão do secundário. Então, para mim saber a tensão do secundário número 1, que é nesse espaço aqui, o que eu faço? Eu tenho que isolar esse cara. Então, eu coloco ele aqui, ó, né? E se eu passei ele para lá multiplicando, eu tenho que passar esse termo NP dividindo e o NS multiplicando. Então, eu tenho aqui, ó, que o VS1, que é a tensão do secundário 1, é igual ao VP vezes NS sobre NP. Então, 50 vezes 3 dividido por 5, dá para fazer de cabeça por quê? 50 dividido por 5 é 10, 10 vezes 3, 30. Então, a tensão no secundário número 1 é igual a 30 volts. Tá ok? Como que eu acho essa tensão no secundário 2 aqui, ó, que possui 2 espiras agora? VS2 é igual a VP vezes NS dividido por N. Então, 50 vezes 2, que é o número de espiras do secundário, dividido por 5, que é o número de espiras do primário, dá o quê? 50 dividido por 5, 10. 10 vezes 2, 20. Então, eu tenho que a tensão nesse secundário de quanto? 20 volts. Ok? Então, gente, qual a conclusão que a gente chega aqui, ó? Que se aqui eu tenho 5 espiras e eu tenho 50 volts, aqui eu tenho 3 e tenho 30 volts. Aqui eu tenho 2 e tenho 20 volts. Se eu pegasse esse mesmo transformador, ó, e eu representei aqui embaixo, ó, nesse caso aqui, ele possuía, na verdade ele possui o quê? Os dois secundários separados, ó, tá vendo? Um aqui e outro aqui. Mas se eu pegasse esse terminal aqui, ó, desse primeiro secundário e unisse com esse do segundo, o que ia acontecer com esse secundário desse transformador? Ó? Quantas espiras ele ia passar a ter agora? Aqui no primário eu continuo com 5. E agora eu tenho as 3 do primeiro unidas, colocadas em série com as 2 do segundo. Ó. Então agora o meu secundário passa a ter quantas espiras? 5. Então qual é o tipo de transformador que possui o mesmo número de espiras do primário com a do secundário? O transformador do tipo isolador. Ou seja, a tensão que eu aplicar no primário do transformador eu vou receber no secundário. Foi isso que a gente aprendeu na última aula. Ok? Então, se você não lembrava disso e não recordava, sempre quando eu tiver o número de espiras do primário igual ao do secundário, eu tenho um transformador do tipo isolador. Então, a tensão do primário sempre será igual à tensão do secundário. Ok? Beleza? Se você quiser calcular, você pode também, ó. É só você lembrar que o número de espiras do primário sobre o secundário é igual à tensão do primário sobre a do secundário. Então, se você quiser achar a tensão do secundário, ó, basta pegar esse cara e passar multiplicando. Então, eu tenho que o VS vezes NP sobre NS igual a VP. Como que eu faço para isolar o VS? Eu tenho que passar o NP dividindo e o NS multiplicando. Então, VS é VP vezes NS sobre NP. Então, eu tenho que, analisando aqui, ó, nesse ponto, 50, que é a tensão do primário, vezes 5, que é o número de espiras do secundário, dividido por 5, que é do primário, dá 1.
Então 50 vezes 1 eu tenho que a tensão do secundário é 50 volts. Ok? Então, gente, existe essa possibilidade também, tá, de quando você possui um transformador com 2 secundários, você pegar essa extremidade de um deles, unir com a primeira do segundo e colocar em série. Aí você aproveita o enrolamento total secundário, tá? Possuindo uma outra tensão. Tá ok? Beleza? Bom, para dar continuidade então, um transformador ideal, ou melhor, vamos falar de qualquer dispositivo ideal. Dispositivo ideal é aquele que não existe perda de potência, ou seja, você consegue aproveitar 100% da potência dele para exercer o trabalho dominado para qualquer coisa. Agora, nada no mundo é ideal, né? Se você pegar qualquer dispositivo, ele tem variação, ele tem tolerância, né? Então, para efeito de cálculo, a gente vai considerar o nosso transformador ideal, tá ok? Porque se fosse levar em consideração todas as perdas por corrente parasita, por efeito Joule, que é a perda por aquecimento do enrolamento do transformador, existiriam vários outros fatores que teriam que entrar nesse cálculo aqui. Mas para deixar ele mais simplificado, a gente vai usar como se fosse ideal, ou seja, não tendo perda de potência. Então, gente, para um transformador ser ideal, qual que é a ideia? Que a potência do primário seja exatamente a potência que seja transformada no secundário, ok? Não perdesse nada, tá? Então, o que é a potência em corrente alternada? A potência aparente em volt e ampere é o produto da tensão em volts vezes a corrente em ampere, ok? Então, como que eu acho a potência do primário do transformador? É a tensão do primário em volts vezes a corrente do primário em ampere. Logo, se eu estou falando que a potência do primário é igual à potência transferida para o secundário, eu tenho essa fórmula aqui, ó, que o Vp, que é a tensão do primário vezes a corrente do primário, é igual à tensão do secundário vezes a corrente do secundário. Ok? Então está escrito aqui embaixo. E o que você consegue entender dessa fórmula aqui, ó? Se você pegar a corrente, o IP, passar dividindo aqui, e o VS, você passar dividindo aqui no VP, você tem que VP sobre VS é igual a IS sobre IP. Opa! Então quer dizer que agora a corrente e as tensões, e a corrente do secundário e a tensão do secundário são inversamente proporcionais? Exatamente, ó. Então se você isolar a corrente no secundário, você vai ver o quê? Que o IS é igual à tensão do primário dividido pela tensão do secundário vezes a corrente do primário. Então, se aumentar a corrente do secundário, o que acontece com a corrente do secundário? Diminui. Olha que interessante. Então, a corrente do secundário é inversamente proporcional à tensão do secundário. E se a gente isolar a tensão do secundário?